Resolução dos exercícios do capítulo 12 do livro do Alberto Gaspar, Física 2. Há várias versões fantasiosas sobre a escolha de Fahrenheit para os pontos fixos de sua escala. Segundo uma delas, ele queria que a temperatura do corpo de sua mulher fosse 100 graus Fahrenheit. Se isso fosse verdade, qual a temperatura do corpo da mulher de Fahrenheit em graus Celsius? Primeiramente, temos que montar as duas escalas de referência, tanto para Celsius como para Fahrenheit, pegando seus pontos fixos de fusão e de ebulição da água. Vamos lá. Para a escala Fahrenheit, primeiramente, temos que os pontos de fusão e ponto de ebulição da água são 32 e 212. Para a escala Celsius, estes mesmos pontos são 0 e 100. Como a temperatura que Fahrenheit queria para sua mulher era 100, colocamos o 100, que é um valor intermediário entre 32 e 100 e 212, no seu devido lugar e fazemos a respectiva comparação. Se 212 corresponde a 100, 32 corresponde a 0, 100 também vai corresponder a um valor Tc, temperatura em Celsius, nesta escala. Utilizando proporção, vamos chamar o intervalo de 100 a 32 de A, de 212 a 32 de B, de Tc a 0 de C e de 100 a 0 de D. Continuando, teremos que A está para B, assim como C está para D na proporção. A é o intervalo entre 100 e 32, ou seja, 100 menos 32. B é o intervalo entre 212 e 32, ou seja, 212 menos 32. C é o intervalo entre T, que é a temperatura a ser procurada, e 0. Então é T menos 0. D é o intervalo entre 100 e 0, ou seja, 100 menos 0. Continuando, vamos eliminar os valores que não vão influenciar. O 0 é elemento neutro, podemos eliminá-lo. O que nos resta é 100 menos 32, que nos dá 68. 212 menos 32, que nos dá 180, que dará igual a T sobre 100 sobre 100. Podemos ainda simplificar um pouco. Fazendo o produto dos meios, teremos T multiplicado por 180 e 100 multiplicado por 68. Teremos 180T igual a 6.800. Como 180 está no primeiro meio multiplicando, ele vai para o segundo dividindo. Então teremos T igual a 6.800 dividido para 180. Eliminando um zero de cada lado, para simplificar, teremos que T é igual a 680 dividido por 18, o que nos dá como resposta um valor aproximado de 37,8 graus Celsius. E assim está resolvido o exemplo, melhor dizendo, a questão 3 do capítulo 12. A escala de Réaumur, que originou a escala Fahrenheit, adotava como pontos fixos os valores 8 para a fusão do gelo e 60 para a água em ebulição. Letra A. Estabeleça uma relação de conversão entre a escala Celsius e a escala de Réaumur. Vamos lá. Letra A. Seguindo o raciocínio da questão 3, temos que montar as escalas de referência para a de Réaumur e para a de Celsius. Graus Celsius, graus Réaumur. Na escala
de Homer, os valores para o ponto de fusão da água e para o ponto de ebulição são 8 e 60. Estes mesmos valores na escala Celsius, como já fizemos anteriormente, são 0 e 100. Como queremos estabelecer uma relação entre os dois, tomaremos como referência um valor intermediário entre as duas escalas. Pegaremos um valor qualquer T, R, e um valor T, C, nas escalas analisadas. E estabelecemos a referência entre os três pontos. 0 corresponde a 8, T, C a TR e 100 corresponde a 60. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo 3, teremos A, B, C e D. Então teremos que A está para B, assim como C está para D. A sendo o intervalo entre T e 8, então temos T menos 8. B, o intervalo entre 60 e 8, então teremos 60 menos 8. C, o intervalo entre T e 0, então teremos T menos 0. E D, o intervalo entre 100 e 0, então teremos 100 menos 0. Eliminando novamente o zero que não influencia nas contas, resta-nos TR menos 8. No denominador temos 60 menos 8, que nos sobra 52, que é igual a T sobre 100. Podemos simplificar os denominadores por 4, que nos dá como valor T menos 8 sobre 13, igual a T sobre 25. E está estabelecida a relação entre a escala Celsius e a escala de Homer. Letra B. Homer queria que Copenhague, sua cidade natal, nunca tivesse temperaturas negativas. Qual a menor temperatura em graus Celsius que Copenhague poderia ter? Se Copenhague não poderia ter valores negativos nesta escala, o valor mínimo é TR igual a 0. A questão é, para TR igual a 0, isto implica dizer que TC corresponde a quanto? Então, estes serão os valores utilizados na relação anterior. Então, como temos TR menos 8, teremos 0 menos 8 sobre 13, que é igual a T, que é a nossa incógnita, sobre 25. Eliminando o zero que não vai influenciar na conta, e fazendo o produto dos meios, teremos T multiplicando 13 e 25 multiplicando menos 8. Então teremos 13 TC igual a menos 200. Então teremos T igual a menos 200 dividido para 13, o que nos dá como resposta o respectivo valor de menos 15,4 graus Celsius. E assim solucionamos mais um exemplo. Façamos agora mais uma questão. Questão 6. Um tubo de alumínio tem comprimento de 50 centímetros. 50 centímetros, então, é o comprimento inicial a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, sua temperatura inicial. Qual o acréscimo de comprimento? O acréscimo de comprimento é a sua dilatação, no caso ΔL, dilatação térmica, desse tubo quando a sua temperatura chega a 100 graus Celsius, ou seja, esta temperatura de 0 subirá para um valor final de 100 graus Celsius, dado que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,4 multiplicado por 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1.
Como já identificamos todos os valores e a incógnita, basta aplicar na relação da dilatação linear, que diz que a dilatação linear é o comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação e pela variação de temperatura. A variação de temperatura, como podemos ver, é de 0 a 100. ΔT é T menos T0, ou seja, ΔT é 100 menos 0, ΔT igual a 100 graus Celsius. Podemos substituir agora os valores. ΔL é 50, igual a 50, que é o comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação 2,4, que multiplica 10 a menos 5, multiplicado por ΔT, que é 100. Então, ΔL é igual a 50, que multiplica 2,4, que multiplica 100. E deixaremos o termo em potência de 10 elevado a 5 por último. Podemos, para simplificar, já eliminar o zero e eliminar a vírgula, o zero dos 50 e a vírgula de 2,4, uma casa por uma casa. E assim teremos, ao invés de 50 por 2,4, teremos 5, que multiplica 24. 5 multiplicado por 24 nos dá 120. Como temos 100, fica 120 que multiplica 100, multiplicado por 10 a menos 5. ΔL será igual a 120 que multiplica 100, o que nos dá 12.000. 10 multiplicado por 10 a menos 5. 12.000 multiplicado por 10 a menos 5, vamos contar 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Vejamos que temos exatamente 5 algarismos em 12.000 para 10 a menos 5. Então teremos como resposta 0,12 centímetros. Então esta é a dilatação do alumínio, 0,12 centímetros. A foto abaixo é de uma junta de cabeçote, dispositivo destinado a vedar a união entre o cabeçote e o bloco de um motor, segundo o fabricante. O diâmetro das aberturas circulares maiores, medidas a 20 graus Celsius, é de 82,5 milímetros. Sabendo que essa junta é feita de um tipo especial de aço inoxidável de coeficiente de dilatação 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, determine o diâmetro dessas aberturas quando o motor estiver funcionando a 96 graus Celsius. Vejamos que neste caso, comparado à questão anterior, não é pedido simplesmente a dilatação, ou melhor, o aumento do comprimento, que no caso é o diâmetro, e sim o seu diâmetro final. Precisamos primeiro determinar a dilatação e somar com o comprimento inicial, que é o seu diâmetro. Então vamos lá. A dilatação linear é o comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação pela variação de temperatura. Então teremos que a dilatação linear ΔL é o comprimento inicial, que já identificamos como 82,5, multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação, que é 1,6, multiplicado por 10 a menos 5, pela variação de temperatura. A variação de temperatura ΔT é a temperatura final menos a inicial. A temperatura inicial é 20 e a final 96. Então teremos 96 menos 20, o que nos dá como valor de diferença 76 graus Celsius. Então ΔT 76. Teremos que ΔL é o produto desses três valores, 82,5, que multiplica com 0,6, que multiplica 76. 82,5 multiplicado por 1,6 nos dá como resultado 132.
Então, pegaremos esses dois valores, o produto desses dois valores, que é 132, e multiplicaremos por 76. Posteriormente, por 10 a menos 5. Este resultado preliminar de 132 multiplicado por 76, ou seja, 132 por 76 nos dá como valor 10.032, multiplicado por 10 a menos 6. Contando novamente os algarismos, já que é 10 a menos 5, teremos 1, 2, 3, 4 e 5. Então teremos que ΔL é 0,10032 milímetros. Veja que é desnecessário utilizar o 3 e o 2, haja vista que temos dois zeros entre o primeiro número diferente de zero, depois da vírgula. Então podemos aproximar para aproximadamente 0,1 milímetros para a dilatação do diâmetro. Então teremos para o comprimento final, que é L, a soma entre o comprimento inicial mais a dilatação adquirida. Então o comprimento inicial, como era 82,5 mais 0,1, teremos 82,6 milímetros. E assim achamos a tão procurada resposta, o comprimento, ou melhor, o diâmetro final obtido, 82,6 milímetros. Questão 8. Uma viga V deve ser mantida sempre na horizontal a qualquer temperatura. Para isso, considere duas situações. A primeira da montagem ilustrada a seguir, em que essa viga se apoia em duas hastes verticais de alumínio e de latão. A segunda, em outro desnível, em que a barra de alumínio foi substituída por outra com metade do seu comprimento, mantendo-se sempre a haste inalterada. Podemos observar que este problema se divide em duas partes. No primeiro desnível, que corresponde à análise nessas 5 primeiras linhas, e depois nas 4 últimas linhas, a segunda parte no segundo desnível. Continuando. Sabendo que a haste de alumínio tem um comprimento de 1,2 metros de altura a uma temperatura de 20 graus Celsius, determine, letra A altura da haste de latão a essa temperatura. Temos que ter o cuidado para não misturar os valores. Letra A. O comprimento inicial da haste de alumínio, como podemos ver, a altura da haste de alumínio é 1,2 metros. E na letra A é pedido a altura da haste de latão. Eis o x da questão. E no final da questão é dado tanto o coeficiente de dilatação do alumínio como do latão, que é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 para o alumínio, e 1,9 multiplicado por 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 para o latão. Utilizando a equação anterior da dilatação linear, podemos achar o comprimento inicial do latão, tendo em mente que, como é dito na questão, uma viga deve ser mantida sempre na horizontal. Para que esta viga continue sempre na horizontal, a dilatação do alumínio e do latão tem que ser a mesma, ou seja, o ΔL para o alumínio tem que ser igual ao ΔL para o latão, ou seja, a dilatação linear das duas hastes é a mesma. Como a dilatação nos diz que ΔL é igual a L0 alfa ΔT, temos que aplicar esta mesma equação dos dois lados, L0 alfa ΔT.
Lembrando que neste primeiro membro estamos trabalhando com o alumínio, então colocaremos um A, e no segundo membro, com o latão, colocaremos um L. Como as duas barras estão juntas no mesmo ambiente, a variação de temperatura das duas é a mesma, o que nos permite, com confiança, eliminar a variação de temperatura dos dois lados, pois as duas são iguais. Substituindo os valores dados na questão, o comprimento inicial do latão por do alumínio 1,2, o coeficiente de dilatação do alumínio é 2,4 multiplicado por 10 a menos 5. O comprimento do latão inicial é o x da questão, repete-se. E o coeficiente de dilatação do latão é 1,9 multiplicado por 10 a menos 5. Veja que o termo 10 a menos 5 aparece dos dois lados. Podemos eliminá-lo. Teremos agora 1,2 que multiplica 2,4, que nos dá 2,88 igual ao comprimento inicial do latão multiplicado por 1,9. Invertendo, teremos o segundo membro colocado no primeiro e o primeiro no segundo. Como o termo 1,9 está multiplicando o primeiro membro, passamos ele por segundo membro dividindo. Teremos que o comprimento inicial latão será 2,88 dividido por 1,9, o que nos dá como resposta aproximadamente 1,5 m para o comprimento da haste de latão. Letra B. Pergunta-se o coeficiente de dilatação do material da barra que substitui a barra de alumínio. Lembremos que, no exemplo, temos duas situações, uma para o primeiro desnível, no qual temos uma barra de alumínio e uma de latão, colocando a barra horizontal. Nesta segunda parte é dita a segunda parte em um outro desnível em que a barra de alumínio foi substituída por outra barra com metade do seu comprimento, mantendo-se a haste de latão inalterada. Ou seja, a barra de latão continua com 1,5 m, já a outra, em um outro desnível na situação, tem a metade da de alumínio. Então vejamos. Temos que o comprimento da de latão continua 1,5, mas a outra haste a ser identificada tem metade do comprimento da haste de alumínio. Ou seja, como a haste de alumínio tem 1,2 metros, como dado na questão, esta nova haste tem 0,6 metros, isto para a letra B. Como as duas estarão no mesmo ambiente, a dilatação desta nova haste tem que ser igual à dilatação da haste de latão. Usando a mesma equação anterior, teremos que L0 da haste que multiplica alfa, que multiplica ΔT. Fazemos o mesmo para o latão. O comprimento inicial latão vezes o coeficiente de dilatação vezes ΔT. Como a variação de temperatura é a mesma, podemos eliminar no primeiro e no segundo membro a dilatação térmica, a variação de temperatura na dilatação interna. Como o comprimento inicial das duas hastes já é dado, teremos que para essa nova haste colocamos um H, é 0,6, e pede-se o coeficiente de dilatação dele, repete-se, e o comprimento inicial da haste de latão já foi determinado na letra A, 1,5, e o coeficiente de dilatação do latão é 1,9 que multiplica 10 a menos 5. Podemos assim continuar. 1,9 que multiplica 10 a menos 5.
Passando o 0,6 para o segundo membro, teremos 1,5 que multiplica 1,9 por 10 a menos 5 dividido por 0,6. Então, alfa será igual a 1,5 multiplicado por 1,9, o que nos dá 2,85, que multiplica 10 a menos 5 e é dividido por 0,6. Alfa será igual a 2,5 dividido por 0,6. 2,85 por 0,6 dá 4,75 multiplicado por 10 a menos 5. Como na questão trabalha-se apenas com uma casa decimal, como trabalha-se só com uma casa decimal, o coeficiente de dilatação aproxima-se para 4,8, que multiplica 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E assim temos o coeficiente de dilatação da nova haste, que é a metade da haste de alumínio.